O auxílio emergencial, nas famílias que são chefiadas por mulheres negras, por exemplo, foi capaz de aumentar a renda até. Foi por terra, caiu por água abaixo o discurso do Estado mínimo. Não vem com esse papo de ser antirracista e ficar defendendo política de austeridade. A gente que fica ali olhando para a realidade incomoda, né? Em primeiro lugar, Laura, eu quero te agradecer, minha amiga, pelo fato de você ter aceitado o convite de estar aqui no Entre Linhas conversando com a gente. Silvio, eu que agradeço. Bom, já estivemos juntos em alguns fóruns, mas acho que vai ser legal estar aqui nesse seu canal. Parabéns pelo canal e por tudo que você tem feito aí nesses últimos meses. Quem conhece minimamente a história, né, do Estado brasileiro, particularmente, quando toma esse tipo de atitude, né, enfim, a gente saiu de uma ditadura, a gente é um país atravessado, né, por uma história de violência institucional. Eu sou um homem negro, enfim, então, para mim, esse tipo de inserção numa lista, por mais que a gente queira encarar com normalidade, não é uma coisa que deve ser vista com normalidade. Gostaria muito que essa preocupação, na verdade, que, a meu ver, é oriunda do fracasso retumbante que o Ministério da Economia tem tido, né, na entrega de resultados concretos para a população. Então, já no início do ano, logo antes da pandemia, tinha havido a divulgação do resultado do PIB de 2019. Um resultado, mais uma vez, frustrante, que frustrou em muito as expectativas, né? Que mostrou que a economia brasileira em 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, cresceu ainda menos do que tinha crescido em média durante o governo Temer, que já foi um ano de crescimento pífio, né, que já foi um governo de crescimento pífio. Essa frustração, né, essa dificuldade de obter resultados, obviamente, ela deriva de um fracasso na formulação dessa agenda, uma agenda que é uma versão radicalizada daquela que tem sido já implementada, adotada no país há 5 anos, desde 2015. Não é que as pessoas, os detratores, estão com má vontade e má fé interpretando, analisando essas políticas e os dados da economia brasileira. Não, é que a economia brasileira realmente já estava numa situação péssima antes da pandemia, e na pandemia só não ficou pior por uma ação da sociedade civil junto ao Congresso, que tampouco teve a ver com uma decisão do Ministério da Economia, que foi aquilo que levou à aprovação do auxílio emergencial. Paulo Guedes, logo antes da pandemia chegar, Silvio, não sei se você lembra, ele declarou assim: a economia brasileira cresceria 2,5% ainda assim no ano passado, com uma, aspas, estou abrindo aspas aqui, dinâmica própria de crescimento, descolada do mundo. Quer dizer, é um discurso que nada tem a ver com a realidade. Então, a gente que fica ali olhando para a realidade incomoda, né? Porque eles querem vender uma ilusão em que eu não sei, né, como que seria possível vender de toda forma, porque as pessoas sentem que a sua renda caiu, que a sua renda não aumenta, que a inflação de alimentos subiu, que o auxílio emergencial será cortado. Não somos nós, os críticos, que estamos prejudicando a vida das pessoas, né? É a falta de uma agenda que olhe para essas pessoas. Ainda que você diga o seguinte, a gente só tem um jeito de resolver isso. Assim, o Estado tem que voltar à cena. Como é que você vê? Você acha que no horizonte tem condições objetivas e subjetivas para que esse processo desenrole para uma volta, né, de uma regulação que possa dar conta disso? Quais as condições que você vê para essa volta do Estado? Você acha que dá para voltar? Você acha que a gente tem saída, né, nos próximos tempos? Eu acho que sim, a pandemia ela se apresentou como um momento que é verdade que muitas vezes a gente reagiu de maneiras até chocantes, assim, quando se falava em colapso do sistema hospitalar, e aí já se dizia que não, mas olha, os ricos já conseguiram, o sistema privado já
já não está colapsando, já a curva dos ricos já se achatou e, portanto, isso vai sendo deixado, as pessoas vão assumindo uma postura diferente diante da pandemia no momento em que os seus grupos, sobretudo a elite, passa a estar mais protegida, né? Ainda que sabemos que é uma falsa ideia também de proteção, né? Então, foi chocante, né? Como o número de mortos se concentrou, né, em setores da população, em pessoas vulneráveis, negras, etc. Isso tudo, eu acho que está ligado a essas desigualdades estruturais, essas características do sistema, esse individualismo. Agora, por outro lado, a gente também viu um monte de outras coisas. A gente viu uma valorização, sim, do serviço público, ainda que limitado, mas do que a gente está falando quando a gente está falando de profissionais de saúde, de pessoas que trabalham no Instituto Butantan, na Fiocruz, que estão desenvolvendo vacinas, pesquisadores nas universidades públicas ao redor do país, né, absorvendo essa quantidade de informação e gerando inovação de forma muito dinâmica, né? O que a gente está falando quando a gente pensou o auxílio emergencial e fez pressão e o Congresso aprovou um negócio que custa 7 Bolsas Famílias em 3 meses, quer dizer, os primeiros 3 meses a gente já estava falando de uma quantidade de recurso que foi, assim, uma injeção de recursos na base da pirâmide inédita, que, na verdade, reduziu de maneira muito paradoxal, durante uma das mais profundas crises brasileiras e globais, a desigualdade ao seu patamar histórico talvez mínimo, pelo menos desde que se conhece as estatísticas. Quer dizer, a gente reduziu a desigualdade, apesar da crise, graças ao auxílio, a patamares recorde em termos de serem baixos, compatíveis com países com níveis muito menores de desigualdade que o nosso. Pobreza, idem. Então, o auxílio emergencial, ele, nas famílias que são chefiadas por mulheres negras, por exemplo, foi capaz de aumentar a renda até em relação ao que era a renda anterior a essa crise. Quer dizer, a gente está falando de um efeito muito expressivo. Então, assim, o que me parece é que também há elementos na pandemia, em particular o fato de que uma pandemia não pode ser gerida pelo setor privado, não há nenhuma, né? Foi por terra, caiu por água abaixo o discurso do Estado mínimo, mesmo dentro de um governo que tem esse como um dos seus principais pilares e que nem sequer se preocupa, né, com a população, como você coloca, né? Não tem uma política pública para combater a pandemia. Ainda assim, a gente viu cair por terra, né, rapidamente a agenda de austeridade anterior, aquilo que era o centro da agenda, né, mudou completamente. Você teve que, de um jeito ou de outro, destinar recursos para a saúde, para programa social. Então, eu acho que isso também oferece para a gente uma oportunidade. Agora, o quanto que essa oportunidade não é que, eu também sou com essa ideia do mundo pós-pandemia como necessariamente um mundo mais justo, sustentável, que as pessoas entenderam a importância do coletivo e o custo da desigualdade, eu não compro. Eu acho que isso não ocorrerá de maneira natural, espontânea, automática, por todas as razões que a gente tratou. Mas temos um terreno em que a mobilização da sociedade em torno dessas pautas pode ter mais eco e conseguir encontrar, né, mesmo dentro desse Congresso Nacional, que tampouco é essa maravilha toda, mas que nessa pandemia se mostrou fundamental para aprovar o auxílio e outros elementos, né, consiga encontrar um espaço. E eu acho que depende um pouco de todos nós. Laura, eu quero te agradecer profundamente, dizer que para mim é uma honra poder recebê-la aqui. Você sabe da minha admiração, do meu carinho por você. E, assim, fiquemos firmes, né? Eu tenho dito que todo mundo que está nos assistindo agora, tenho dado, acho que a melhor recomendação que eu posso dar e que eu tenho repetido como mantra para mim mesmo, né? Vamos sobreviver, vamos ficar vivos, porque isso vai passar e a gente vai precisar ficar juntos, né? Para poder projetar um mundo novo, poder projetar um mundo melhor,
poder deixar um legado para aqueles que vêm depois de nós, de um mundo que seja bem melhor desse, que nós vamos ter que transformar. Então, quero te agradecer bastante, minha amiga. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigada a você, Silvio. O trabalho que você está fazendo é realmente... acho que, assim, nem precisa querer fazer mais. Você já está tendo um impacto tremendo, mesmo durante essa crise que a gente está vivendo. Fico realmente aliviada de ver o tamanho, né, que as suas ideias têm tomado e têm chegado, onde elas têm chegado. Então, um prazerzão participar aqui. Sou uma admiradora. Obrigado, querida. Obrigada. Bem, gente, esse foi o Entre Linhas de hoje com a economista Laura Carvalho, professora, economista Laura Carvalho. Aqui eu agradeço profundamente pela disponibilidade, pelas lições que deixou aqui, pelas indicações que inclusive, como eu já disse, vão constar na descrição desse vídeo. Mais uma vez, agradeço a você que ficou aqui até agora, que assistiu o vídeo, que nos acompanhou nessa trajetória, nessa conversa tão bonita com a professora. E vou te pedir, não está inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal para receber as notificações, para conhecer os novos vídeos. Comente, curta, compartilhe o vídeo para que a gente possa continuar conversando, como eu já disse antes. Prazer ter você aqui. A gente se vê no próximo Entre Linhas. Muito obrigado.